Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui. E no vídeo de hoje eu vou te dar um spoiler de 10 questões que vão estar presentes na prova de Ciências Humanas do Enem de 2022 com base na análise das provas anteriores. Eu cheguei a essa conclusão analisando o bloco de provas de 2017 até 2021, que foi o último bloco de preenchimento do Banco Nacional de Itens feito pelo INEP. Se você quiser saber quais dessas questões vão estar na prova, quais são os seus conteúdos e quais questões dessas tendem a ser mais conteudistas, quais tendem a ser mais conceituais e quais tendem apenas a exigir que você saiba ler, fica comigo até o final porque eu vou te explicar tudo tintim por tintim. Esse é um vídeo que foi muito pedido lá no meu Instagram, @prof.rafael, por vocês, porque vocês agora, há menos de um mês da prova, têm muita dificuldade de saber o que vocês precisam estudar e o que vocês podem abandonar aí, e lógico, quais são os temas mais recorrentes na prova de humanas do Enem. E sem mais delongas, eu vou começar essa lista com um tema que é queridinho do Enem, que é o tema da cidadania. O tema da cidadania está presente na matriz de referência do Enem e por isso mesmo, todo ano você tem de 1 a 2 questões que mobilizam o conceito de cidadania. Aqui, nesse tipo de questão, você só precisa saber uma coisa, ou seja, de fato, o que significa cidadania. Ou seja, a ideia lá da mesclagem de direitos políticos, sociais e direitos civis. Essa ideia da cidadania, ela pode aparecer em vários contextos diferentes. E por isso mesmo, as questões de cidadania tendem a ser questões um pouquinho mais conceituais e que envolvem, muitas vezes, a identificação do conceito de cidadania dentro do texto base que ele te propõe. Normalmente, um texto acadêmico sobre cidadania. Então, na prática, tudo que você precisa saber para acertar essa questão é realmente dominar o conceito de cidadania e ser capaz de reconhecer ele dentro do texto base. Isso é muito importante. Se você quiser saber como é que você faz isso, como é que você faz para interpretar os textos base e fazer os diferentes tipos de questão da prova de humanas do Enem, clica aqui no primeiro link da descrição. Está aberta a matrícula para o meu curso Plano do Gabarito, que está aí com a Operação Fudeu, que a gente está chamando aí carinhosamente, que é justamente para você, que está desesperado com a prova de humanas do Enem e precisa evoluir os seus acertos. Em 8 dias eu vou te apresentar um cronograma e aulas exclusivas de como você pode fazer para acertar questões como essa, por exemplo, de cidadania, que normalmente estão ali entre as questões fáceis e médias da prova e aumentam muito a sua nota por causa do TRI. Então, se você quiser aprender a acertar esse tipo de questão, clica aqui e vem para minha operação de reta final, que eu não vou ficar falando palavrão aqui para vocês o tempo todo, O segundo tema, obviamente, que é recorrente e é um tema assim que, cara, faz vocês errarem muitas questões, porque vocês não percebem que ele não é um tema que cai necessariamente numa chave conteudista, é o tema da Baixa Idade Média. Baixa Idade Média cai de 1 a 2 questões por prova do Enem. Só que Baixa Idade Média tem um bisuzinho, Ela nunca cai aquele tema que você estuda na tua videoaula do teu curso regular. Por quê? Porque ela nunca cai de uma forma a trazer temas comuns. Ela sempre traz algum tema absurdo, incêndio de cidade, grupos sociais que eram perseguidos, grupo dos hospitalários, a ordem dos hospitalários. Então ela sempre traz, isso são exemplos que já caíram no Enem, ela sempre traz um tema assim muito bizarro, que te assusta e que te afasta do gabarito. O que você precisa saber sobre questões de Baixa Idade Média? Essas questões, elas são majoritariamente interpretativas. Elas exigem muito pouco conhecimento sobre Baixa Idade Média. O que elas exigem é que você interprete, muitas vezes, documentos históricos, que são um modelo de fonte que é muito utilizada na prova de humanos do Enem, sobretudo para representar esses períodos históricos, que são mais distantes da gente. Então, Baixa Idade Média, você não precisa necessariamente dominar muita coisa, não. O que você precisa saber é entender, interpretar e conseguir relacionar isso com o processo. Então, um simples domínio do processo histórico da Baixa Idade Média te ajuda a conseguir acertar essas questões. Se você quiser, aqui no card eu vou deixar uma aula, um aulão, em que eu passei por toda a história geral. Eu e a Clarinha, minha companheira, a gente deu um aulão que foi das civilizações antigas de Grécia e Roma, que é inclusive o nosso próximo tema recorrente, até o período contemporâneo, até basicamente o fim da União Soviética. E esse aulão, ele te dá um domínio do processo que vai te ajudar a acertar questões ligadas à Baixa Idade Média. Então, se você quiser ver no final do vídeo, clica aqui. O terceiro tema, como eu falei para vocês, é também um tema de história geral e que, cara, cai muito. Ele não caiu no Enem regular de 2021, mas ele não caiu no Enem regular de 2021 porque o banco de questões de INEP, ele acabou secando, ele acabou ficando com poucas questões, as questões muito provavelmente de antiguidade acabaram, mas ele cai recorrentemente de 2017 até 2020, que é, obviamente, a chamada antiguidade clássica, que é
Grécia e Roma. A antiguidade clássica, muitas vezes, cai muito mais na chave da Grécia do que na chave da Roma. E o que você precisa saber de conteúdo para fazer essas questões? Você precisa saber, basicamente, 3 questões aí que giram em torno de Grécia e de Roma. A primeira é a questão da cidadania, então muitas vezes aquele primeiro tema cai dentro de antiguidade clássica, matando 2 coelhos com a cajadada só. Por outro lado, a questão da posse da terra também cai bastante, tanto na Grécia como em Roma, e também a questão das guerras, que cai bastante, sobretudo em Roma. Dominar esse conteúdo, basicamente, você pode fazer isso no nosso aulão, que eu deixei aqui no card, vai te ajudar a acertar essas questões. Muitas delas, inclusive, requerem um domínio muito pequeno do processo e, mais uma vez, requerem, logicamente, como eu falei para vocês, um domínio, de fato, do texto base. Passando agora para um quarto tópico que cai bastante, e esse, cara, é muito conteudista, assim. Não tem jeito. Inclusive, eu me lembro do Enem Digital que eu fiz lá, corrigindo pelo Descomplica, e eu lembro de uma questão de clima, né, que é esse quarto tema, que é um tema bastante recorrente, embora a geografia física tenha ficado cada vez mais de fora da prova do Enem, e eu me lembro que não tinha desenrolo, assim. Ou você sabia qual que era, de fato, ali o processo climático que estava sendo descrito, qual era a causa para ele, ou você não conseguia fazer a questão. Era uma questão sobre o El Niño, né? Que aí pedia a causa principal para o El Niño. Então, questões de clima, normalmente, questões de relevo, né? Que aí já fica mais um tema bônus aí, que aparecem sempre no Enem, elas exigem muitas vezes de vocês um domínio do conteúdo. Aqui não tem muita interpretação, não tem muita técnica, não tem muita habilidade não. Ou você domina esse conteúdo e faz a questão, ou você não domina. E aí são temas que são temas muito amplos. Por exemplo, né, como eu falei em relevo, já caiu aqui em relevo a questão do rifteamento, né, caiu no Enem de 2020. E essa questão é uma questão assim, não tem o que fazer. Ou você sabe, ou você não sabe. Então, dominar os conceitos principais de clima, dominar os conceitos principais de relevo é bastante importante. Um quinto ponto importante também dentro da geografia, que cai, mas já cai numa chave mais ligada à compreensão dos textos base, muitas vezes matérias jornalísticas ou mesmo textos acadêmicos, é o tema da geografia urbana. Especificamente aquilo que diz respeito aos diferentes conceitos de cidade. Então, cai muito no Enem cidade global, cai muito conurbação, cai muito megalópole. E como é que isso cai no Enem, né? Isso cai no Enem de uma forma bastante fácil de você compreender, que é como você faz para reconhecer dentro do texto base uma cidade global, uma megalópole, uma metrópole, enfim. Esses processos que são muito comuns da geografia urbana. Então aqui o que você vai precisar dominar nessa reta final? Eu também tenho um aulão de geografia, onde o professor lá do Plano do Gabarito, o Fred e o Alex, são os professores de geografia, eles trabalham, né, esses conceitos centrais da geografia urbana. Você vai precisar dominar os conceitos. Você vai precisar dominar o que é uma cidade global, você vai precisar dominar o que é uma metrópole, uma megalópole, e treinar isso a partir dos exercícios, né, do reconhecimento dela nos textos básicos, porque sem isso não adianta nada você saber o que é uma megalópole, mas você vai precisar, de fato, saber isso. O nosso sexto tema, que tem sido um tema cada vez mais recorrente, e ele é um tema também que é parecido com a batida de média, ele acaba assustando os meninos, né, os alunos e as alunas que fazem a prova do Enem, é a questão indígena na América. Cara, normalmente, por exemplo, você pega o primeiro intervalo histórico do Enem, que é de 2012 a 2017, nesse modelo novo, indígenas na América caíam numa única chave, que era no Brasil colonial. Tanto é que se você pegar os rios, os TikToks aí da vida, que falam, conteúdos que mais caem, né? Eles vão falar, obviamente, de indígenas na América colonial. Vão falar de América colonial, Brasil colonial, sobretudo. O que a galera não percebeu é que tem tido cada vez mais uma diferença. Indígenas na América tem se tornado menos um conteúdo histórico, embora tenha caído, né, a atuação dos jesuítas, mas tem se tornado um conteúdo mais da sociologia. Então tem caído muitas questões sobre a questão indígena no Brasil contemporâneo, né? Então, questão de demarcação de terra, questão dos direitos indígenas, do protagonismo indígena, que é uma questão recentemente da hashtag dos Guarani Kaiowá, ou ainda, e como caiu no Enem do ano passado, que era uma questão mole, fácil, que era a questão da participação dos indígenas em movimentos sociais no Equador. Isso pode parecer assustador para você, você deve pensar assim, caraca, Rafael, mas como é que eu vou saber que diabos são, né? Que diabos querem, né? Os indígenas equatorianos. Cara, fica muito tranquilo. Eu vou te ensinar um negócio aqui nesse vídeo.
Quando o tema da prova do Enem for muito absurdo a questão, normalmente essa questão ela é uma questão interpretativa. Ela está pedindo de você apenas a compreensão do texto. Então o tema de indígenas na América, normalmente, ele é um tema que cai muito no Enem, mas ele não mobiliza nenhum tipo de domínio conceitual, né? Quando ele mobiliza algum domínio conceitual é isso, né? É quando no caso brasileiro, né, e no caso histórico, você vai precisar saber ali as formas de resistência dos indígenas aos jesuítas, ou as formas de resistência dos indígenas atualmente, o que diz a Constituição de 88 sobre os indígenas, mas normalmente, como esse é um tema muito árido, o Enem ele faz questões que sejam mais tranquilas e, logicamente, um pouco mais interpretativas. Então não é um tema para você se assustar quando você encarar a prova. Agora, o sétimo tema é um tema para você se assustar. Extremamente conceitual, o tema da filosofia antiga, ele é batatinha, assim, batatinha mesmo na prova de Ciências Humanas do Enem. Ele cai todo ano, e aí cai numa variação, ou às vezes cai os dois também, né? Quando tá muita questão de filosofia. Ou cai Aristóteles ou cai Sócrates, assim, né? E aí tem um padrão para essa questão, cara, um padrão mesmo, que vai te garantir 1 ou 2 acertos na prova, e questões que são, de fato, bastante conteudistas. Qual padrão é esse, Rafael? Cara, você precisa dominar os conceitos centrais da obra de cada um desses filósofos. Você vai fechar esse vídeo, né? E esse vídeo de filosofia, infelizmente, eu ainda não tenho no canal. Você vai fechar esse vídeo e você vai pegar um texto qualquer e você vai pesquisar aquilo que marca a obra do Aristóteles e aquilo que marca a obra do Sócrates. Porque todas essas questões, elas funcionam da seguinte forma. Elas te dão um texto e aí elas pedem para você descrever qual método desse autor está presente no texto. Então, para você conseguir responder a questão, não basta você entender o texto. Você precisa conhecer, né, quais são os pontos centrais, tanto do Sócrates como do Aristóteles. Platão, nessa série histórica, tem caído menos. Platão caía mais de 2012 a 2017, agora, de 2017 a 2021, tem caído menos. Mas vale a pena pegar esses filósofos antigos e saber o que defendem a obra de cada um deles, para você, de fato, acertar essa questão, que vai ser uma questão, com certeza, conteudista. Passando disso, o oitavo tema é um tema bem mais tranquilo, e um tema que está todo ano presente na prova de Humanas do Enem, que são os direitos dos humanos, ou ainda os direitos humanos. Direitos humanos caem na prova do Enem de diversas perspectivas, desde o direito das crianças, como já caiu, até mesmo a Declaração dos Direitos Humanos, que é a forma que mais cai. Como os direitos humanos podem estar presentes em vários contextos, né, como uma questão de sociologia ou mesmo como uma questão de história, normalmente a única coisa que eles exigem é que você saiba o que são os direitos humanos e qual a importância dos direitos humanos, ou seja, que é a proteção de grupos minoritários. Se você souber isso, basicamente você faz qualquer questão de direitos humanos da prova do Enem. Normalmente, elas são questões que estão ali na régua das questões fáceis e médias da prova. Então você não pode errar uma questão de direitos humanos, porque simplesmente você precisa saber o que são direitos humanos, o que é um bagulho, assim, muito simples para você, que é um vestibulando que está aí preocupado. Então sai daqui, abre o site e vai aprender o que são os direitos humanos. Ou seja, a ideia de que todo ser humano, independentemente de origem étnica, religiosa, orientação sexual, tem direitos básicos. Se você quiser saber quais são os direitos básicos, só ver a declaração lá, tem vários: direito à propriedade, direito à felicidade, bem-estar, etc. Tá? Isso é importante de saber. O 9º conteúdo e o 10º conteúdo são conteúdos, assim, que estão presentes todo ano. Aí todo ano mesmo. Porque são conteúdos muito amplos. E aí eu vou te ensinar um negócio no Enem. Conteúdo muito amplo, normalmente você precisa saber apenas o processo. Nosso 9º conteúdo é Primeira República. Primeira República tem caído demais no Enem. E aí ela cai em 2 chaves. Ou ela cai a partir das revoltas da Primeira República, então revolta da vacina, revolta da chibata, reforma urbana Pereira Passos, e aí você precisa saber, não os meandros de cada uma dessas revoltas, mas quais são as causas principais, ou seja, basicamente a revolta contra a Primeira República e contra o autoritarismo do governo. Ou do outro lado, o que cai também é, de fato, a estrutura política da Primeira República, ou seja, o coronelismo. Isso você precisa dominar. Se você não dominou ainda, tem o meu aulão aqui com a clarinha de História do Brasil também, que vai te ajudar a dominar os conceitos centrais de Primeira República. São 3 horas e meia em que eu vou do Brasil colônia até o Michel Temer. Então, assim, cara, tem todo o conteúdo que a história do Enem e tudo que você precisa saber. Então, sai daqui e vê, vou deixar na tela final aqui. E o último tema, obviamente, é o tema da escravidão africana. Escravidão africana é um tema que cai todo ano, né, obviamente, e muito ligado aos aspectos das relações sociais, assim. Então, eles já botaram imagem, né, cai muita imagem de época, litografia, fotografia, cartão postal, por exemplo, em que você pega a imagem de escravo e bota com o senhor, ou você pega a imagem de escravos, como caiu, por exemplo, agora no Enem, né, com um texto base, bota a função dos escravos lá,
e o que essa função reforça. Normalmente não tratam-se de questões muito conteudistas, costumam ser questões interpretativas que exigem de você dominar um dos fenômenos históricos mais importantes da sociedade brasileira, que foi, logicamente, a escravidão. Sabendo a escravidão, as marcas de desumanização e como ela estava presente na hierarquia social, você basicamente faz qualquer questão relativa à escravidão, independentemente do período que ela trate, seja no Brasil colônia ou também no Brasil império, porque ela pode cair aí em vários contextos, ou até mesmo no comércio atlântico de escravos. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo sobre 10 questões que com certeza vão estar na prova do Enem. Eu espero que eles tenham ajudado vocês aí na reta final a dominar esses temas e garantir aí pelo menos 10 acertos a mais na prova de Ciências Humanas do Enem. Se você continua com dúvida, cara, e você não consegue entender muito bem história, eu vou deixar um aulão aqui de história do Brasil, em que eu vou, cara, eu vou da chegada dos portugueses, na verdade antes, né? Eu falo dos indígenas que aqui moravam, né, em Pindorama, e eu vou até o Michel Temer, em 4 horas de aula. É um aulão grande, gratuito, não tem nada, com material, com tudo. Você clica aqui do lado e vai nessa aula. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo sobre as 10 questões. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado, deixe seu like aí. Não esquece de se inscrever no canal. Então é isso, galera. Forte abraço para vocês e até a próxima.